Já estamos aqui. Bom, então a gente já está sendo gravado, ok? Não sei se parece aí para vocês, mas aqui para mim já colocou que está gravando, né? Então hoje eu trouxe aqui para vocês a história dessa mulher incrível que faz parte aí da nossa história, que é a Cleópatra, né? Então ela tem bastante coisa a ser dita. E então, portanto, eu vou ter uma boa parte de leitura e depois eu vou voltar aí. Nós estamos num grupo super pequenininho, mas eu vou fazer questão de ouvir vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O poder verdadeiro de Cleópatra. Cleo representa o clã ou a glória e patra representa a de pátria, né? Então é legal fazer essa comparação do significado do nome. Aqui eu trouxe uma imagem que é bastante divulgada nessa visão do que se criou aí da presença dessa mulher Cleópatra. A maioria das vezes ela tem essa beleza aí maravilhosa, né? Sempre as maiorias das figuras na história dela sempre traz essa mulher bastante bonita, elegante e com traços já da época de muita vaidade. Bom, a Cleópatra entrou no imaginário ocidental como sinônimo de beleza e sedução. O fato de ter conquistado dois homens poderosos do seu tempo contribuiu para a construção desta lenda. Cleópatra é uma das mulheres mais conhecidas da antiguidade e esteve no centro de uma das maiores disputas da República Romana. Ela foi rainha do Egito, pertencendo à dinastia de Ptolomaica, a qual se estabeleceu no poder após a morte de Alexandre o Grande. Cleópatra ficou conhecida por ser dotada de uma personalidade forte e por ser muito influente. Ela foi a última governante do Egito, antes de que o território se tornasse uma província anexada ao território romano. Ela ficou conhecida, principalmente por governar de uma maneira firme e autônoma e por ser amante ou segunda esposa de dois importantes personagens da história romana, que é Júlio César e Marco Antônio. A língua nativa falada por Cleópatra era o grego, e sua formação educacional seguiu os padrões da cultura grega. Ela aprendeu filosofia, oratória, artes, entre N outros saberes. Cleópatra, ela tinha sede em aprender, que era diferente de outros membros da dinastia ptolomaica. Aprendeu a falar línguas nativas do egípcio, embora falasse outros idiomas também. Entendeu cedo que precisaria ser poliglota para poder interagir e ampliar os seus negócios. Só um minutinho. Deixa eu só aceitar aqui, né? É a Thaís. Bom, meninas, então, agora, o que eu comentei até agora foi o que a Cleópatra, existe uma lenda sobre ela, onde o que se fala mais, o que a gente interpreta mais da história da Cleópatra era o poder que ela tinha, e tem muitas lendas sobre ela, mas se destacou aí principalmente essa questão desse romance com esses dois importantes personagens aí da história. Eu gostaria de saber, antes de eu continuar, se essas informações vocês já tinham, ou se tem mais alguma coisa em relação a Cleópatra que se destacou dela, o que vocês conhecem um pouquinho dessa história, de uma forma resumida. Eu gostaria que cada uma de vocês falasse um pouquinho. Eu vou ainda entrar na história, só foi uma introdução, que aqui vocês já perceberam que é uma mulher bastante estudada, né? Que ela tinha aí
vários predicados, mas a gente vai entrar a história dentro. Mas de antemão, antes de eu chegar lá, eu gostaria de saber um pouquinho de que cada uma sabe ou subentende da história de Cleópatra. Aí, Aline, não sei se vai conseguir falar com a gente. Então, vamos aí com as meninas do S. Sheila, por favor. Olá, boa noite. Então, eu assisti o documentário que tem na Netflix, uma série documental, né, foi feita recentemente. Que aí ela aparece, ela é negra, né, teve todo um debate sobre isso. Mas, assim, eu fiquei impressionada com a história dela, achei maravilhosa. Uma mulher muito à frente do tempo. Exato. Tá, então muitas coisas que eu trouxe aqui, Sheila, talvez, eu não vi esse documentário recente, talvez vocês, muito do que eu vou dizer aqui, você já tenha informação, mesmo, né? Se teve aí um documentário dos fatos reais da história, Dos fatos reais. Que esse arquétipo que eu trouxe hoje, ele está bem baseado nas histórias reais dela mesmo. Mas E eu que sou eu queria. esquecida, já esqueci tudo. Que bom, então você vai relembrar. Porque, inclusive, dentro do nosso diálogo aqui, das nossas discussões, eu vou explicar algumas coisas que não ficou esclarecida e deturpou muito a imagem feminina da Cleópatra, tá? Mas obrigado, então, Sheila. Você parece que tem bastante informação aí já, né? Suzana, obrigado, filha. Então, boa noite, pessoal. Não sei muita coisa, não. Inclusive, eu queria saber qual que é a data desse acontecimento. Ainda tinha o Império Romano? Não tinha caído Não, ainda? ainda não tinha caído o Império Romano. Mas eu vou entrar aí aqui em algumas partes da história que vai ter algumas datas, tá? Mas ainda não Para tinha poder caído. associar, mais ou menos. Mas Sim, eu era ruim de história para estudar, gente. mas E hoje eu adoraria, assim, mas na época da escola eu fugia das aulas. sem problema, Su. Era só para mim ter uma ideia, até porque mesmo nós que não fugimos ou não ou gostava da linha da história, o tempo passa. E como essas personagens tão importantes aí da história, elas não criam vidas para a nossa atualidade, né? A não ser que a gente traga aí um processo de arquétipos e etc. Porque as pessoas esquecem muito de tantos modelos que a história nos traz, de tantas verdades e aprendizados que a história nos traz. E não só no crédulo bíblico, né? Porque as pessoas vão muito só para o credo bíblico, não menosprezando, só explicando que a própria história já é muito rica para nos dar modelos e condições de uma melhor reflexão sobre as nossas ações, né? Mas obrigado, Su. Rô. Rosângela. Bem, boa noite a todos, né? Eu vi que recentemente eles estavam falando muito do arquétipo da Cleópatra dela, falando sobre ela, né? Cleópatra. E algumas coisas de sedução, sabe assim? Eu vi que lançou um livro aí que estava bem nessa linha, como seduzir como ela, não sei o quê. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo, em muitos aspectos, né? E ela usou o poder feminino de uma forma. Ela teve jogo de cintura para conquistar as coisas que ela queria, né? Então, eu sei pouco, sei alguma coisa, mas sei pouco. Estou aqui curiosa para desvendar esse mistério de Cleópatra. Mas obrigado, Rô. O que você sabe, de fato, é uma veracidade dessa parte lendária dela, né? As pessoas colocam ela nesse papel, né? Da amante, da sedutora, da representação da estética, inclusive da química estética e etc. E tem todo um pormenor atrás disso tudo. E até há essa complexibilidade, né,
nessa linha do lúdico, que foi interessante para alguns criadores aí tê-la nesse papel, né? A estética mesmo, se nós, principalmente na questão química, se nós analisarmos, ela representa aí um estímulo de vários grandes laboratórios, né? Usaram a história dela, até por entender esse poder de sedução dela, ela saiu um grande marketing para essa linha da estética e dos cosméticos, principalmente, né? Tem muitas histórias que dizem que ela era química, e até era, mas tem uma outra visão disso, para que pudesse introduzir ela como um espelho de estímulo para o mercado estético, né? Então, tem mesmo, e também nessa questão da sedução, né? Se fala muito, até na linha dos arquétipos, do poder de sedução, porque segundo a maioria dos mitos criados em cima dela, as lendas criadas em cima dela, que um dos maiores poder da Cleópatra era o poder da sedução. E tem toda uma história que justifica essa sedução, mas não numa postura tão masculina, sabe? De colocar isso como se fosse um poder de barganha com interesses. Havia isso, mas de uma outra forma. Todos nós usamos a sensualidade ao nosso favor, sejam homens, mulheres. O poder de seduzir é o poder de vários tipos de conquistas, mas aí codificaram num universo meio machista, como se isso tivesse uma certa vulgaridade e não a beleza, que é o poder da sedução. Né? Então, você quer aprender a seduzir um homem? Use o arquétipo da Cleópatra. E, na verdade, não é real isso. Não é esse tipo de sedução. À medida que eu for trazendo a história, vocês vão entender que a forma de seduzir dela tem um outro campo. Né? Obrigado, Rô. Thaís. Boa noite. Boa noite. Já passou alguma coisa? É tudo isso aí que vocês falaram. Você entra um pouquinho depois, né? Eu, em suma, só coloquei que a Cleópatra entrou no imaginário ocidental como um sinônimo de beleza e sedução. E na verdade, e isso ficou muito destacado por ela ter conquistado aí, dentro da história, dois homens poderosos da época lá do tempo, né? Então aí se criaram muitas lendas em cima dessas questões. Na verdade, eu só comentei isso e queria saber o que cada um lembrava da história da Cleópatra, o que vocês tinham de informação e de memória da época de Cleópatra. Então, na verdade, a pergunta é essa, Thaís. O que você lembra, o que você já viu sobre a história dela, algumas coisas de uma forma sucinta? O que eu lembro é isso, né? Do poder de sedução dela e da imagem, né? Que a senhora mostrou aí e que a Sheila falou que saiu o documentário, que não tem nada a ver com ela, né? Que o que a gente aprendeu, a imagem que a gente via não tem nada a ver agora com a história dela, é bem diferente. Sim. A maioria das pessoas tem essa visão mesmo, que ela, como ela representa a questão dos cosméticos, a questão da beleza, algumas alquimias aí ao longo do processo, na verdade ela não era uma química, e sim uma alquimista, logo logo vocês vão entender isso, né? E assim, como que ela poderia ser um sinônimo de beleza e sedução se ela trouxesse os traços verdadeiros da época? É como falar de Cristo, como alguns creem que Cristo tem os olhos azuis, cabelos loiros, longos e etc. Se a gente pegar a genética dele, seria humanamente impossível ele ter esses traços, né? Então, tudo a questão da forma dos interesses, tudo modifica de acordo com o interesse. Isso a gente vê na antiga história, né? E vê na atualidade, infelizmente, de novo. Né? Mas ok, Thaís, obrigada. Eu vou insistir mais um pouquinho. Aline, você consegue nos ouvir? Vamos indo aqui. Bom, meninas, então, como eu te disse, a gente vai ler um pouquinho mais
para depois voltarmos a falar mais um pouquinho, tá bom? Bom, vamos conhecer as experiências vividas dessa famosa mulher Cleópatra, né? Uma fase difícil de grande laboratório para Cleópatra, rainha na época de 51 a.C., ano que seu pai, inclusive, faleceu. Ela herdou um Egito cheio de problemas financeiros e ela tinha apenas 18 anos. Esses problemas financeiros foram causados pelo seu pai, ou, na verdade, por uma má gestão do seu pai, e sob forte ameaças de ser anexado ao território romano. E para que ela governasse o Egito, era necessário que ela estivesse casada com um homem. E acredita-se que ela casou-se forçadamente com seu irmão Ptolomeu XVIII. Assim, ele seria co-governante do Egito. Mas Cleópatra fazia questão de tomar as próprias decisões, não deixando seu irmão interferir nos seus julgamentos. Ela fazia isso por acreditar que ele era muito influenciado. E era mesmo, porque esse irmão era uma criança, então sempre tinha, assim como existe na nossa política de hoje, sempre existe algum interessado a falar colocando o rei, a rainha, como representante, o presidente, e por aí vai, né? Bom, por essas questões, ela não envolvia ele nas grandes decisões. Isso acabou, com o tempo, levando entre os dois uma guerra, e essa guerra se iniciou. Cleópatra chegou a visitar Roma, se hospedando, inclusive, na residência do próprio Júlio César, que era casado com Capúrnia. Ou seja, iniciou lá uma guerra, ela teve que ir se organizando pela linha da Roma e acabou aí com seus contatos para poder, inclusive, se organizar nessa guerra que ela tinha aberto com o próprio irmão, né? Ela acabou se organizando, conhecendo o Júlio César de uma outra forma e ficou, inclusive, amiga dele e hospedada na casa dele, que ele já era casado com a Calpurnia. No mesmo período, estava em guerra com Júlio César Romano e assim resolveu negociar entre eles os acordos. O que aconteceu? Naquela época os dois irmãos começam em guerra, outras regiões lá, com o próprio Júlio César, ele começou a interferir nessa guerra, e aí ela resolveu negociar com ele. E fez alguns acordos nessa guerra. Nesse acordo, envolvia o Júlio César a matar o irmão dela. E aconteceu isso. Ele, de fato, por interesses de terras, das negociações deles, ele pega e mata o irmão dela. E aí ela volta a ter o reinado do Egito. Nesse processo, ela se tornou o que a história chama de amante. Mas ela, na verdade, se tornou que naquela época existia muito mais do que uma esposa. O que a gente chama de extraconjugal era extraoficial. Naquela época, ela se tornou amante, né, por assim dizer, ou a segunda esposa do Júlio César Romano. O caso extraconjugal lhe resultou um filho, que, com interesse e acordo, o filho ficou só com César. O menino vivia às escondidas. Muitas vezes ela ia visitá-lo, mas não era dito que ele era filho dela, e sim da primeira esposa ou a esposa oficial. Por quê? Porque os filhos só poderiam reinar se fosse da esposa oficial. Então, existia as esposas não oficiais, o que não pode se conjugar, a gente olhando aquela época com a época de hoje, que existe toda uma cultura que coloca extraconjugal, amantes e etc. Naquela época não era visto desta forma. Né? Então, ela não foi amante. Existia os homens tinham essa condição de terem a escolha de uma esposa, que chamaria a esposa oficial, né? Onde ela era apresentada de uma forma muito mais exposta à sociedade da época, mas existia
os casos extraconjugais, que não era uma traição, né? Ela era o que se chamaria de extraoficial, ou seria uma segunda esposa, tá? Júlio César foi assassinado. Então, Cleópatra retornou ao Egito ao descobrir que seu filho, César, não havia sido indicado como o principal herdeiro do ditador romano. Ela, então, se aproxima do filho, contando a verdade. Então, tem essa fase que, dentro dessas guerras, o Júlio César foi assassinado. Cleópatra aceitou que o filho fosse considerado filho da primeira esposa, com o interesse que ele pudesse ser um dos herdeiros do ditador romano. E não foi o que aconteceu. Aí o combinado não existiu, porque, na verdade, o Júlio César honraria. É que, como ele foi assassinado, e eles sabiam, a esposa sabia que não era filho, isso é um acordo que ele tinha com ela, não foi honrado. Então, ela se aproxima do filho e lhe conta a verdade. Inicialmente, os membros dos triunvirato procuravam se vingar da morte de César e iniciaram uma intensa perseguição a Cássio Bruto e os idealizadores do crime. Aí começa uma fase que ela sai um pouco da história e a história se dedica um pouco nessa descoberta aí, quem matou Júlio César, né? Sabiam quem eram os idealizadores do crime, que na época foi esse Cássio e o Brutus, mas a história sai um pouco dela e começa a ficar muito ligada a esse assassinato. Depois eles conseguem fazer a vingança, né? Foi obtida a vingança pelo Marco Antônio, que se tornou um governante do Egito e de outras províncias do Horizonte. Ele se estabeleceu em Tarso e enviou carta convocando Cleópatra a se apresentar diante dele. Cleópatra compareceu posteriormente e um pouco depois de serem apresentados, Cleópatra e Marco Antônio tornam-se amantes pelas causas. De novo, ela era uma pessoa que vinha dessas histórias e ela era muito inteligente, muito persuasiva. Então, Marco Antônio resolve ter ela como parte integrante ali do clã dele, né? E aí, para isso, eles passaram a se tornar amantes pela causa. O relacionamento de Marco Antônio e Cleópatra nunca foi um relacionamento oficial do romano, que foi casado com outras duas mulheres romanas. Apesar disto, tinha todas as regalias das mesmas. Só que ela resolveu, em vez de exigir o trato de casal, que ela teria todos os direitos, ela só não era a oficial, mas ela teria todos os direitos de ser bem tratada, com recursos e etc. Ela não quis os recursos, todos os recursos que ela recebeu, tanto do primeiro marido como do segundo, ela usou tudo para aprimorar o estudo dela. Na verdade, ela se tornou uma cientista alquimista, porque ela testou com todas as condições delas, ela foi entendendo as riquezas do Egito e dos seus minérios, onde conseguiu, inclusive, aumentar o interesse de conquistas pelas terras do Egito, porque ela começou a apresentar e explorar as riquezas que o Egito podia oferecer. É uma fase que assim, havia muitos interesses em dominarem o Egito. E ela causou muito mais, ela aumentou essa lente por ela ser essa mulher que buscava aí o interesse de estudar todas as riquezas que o Egito poderia produzir. Ela falava 6 idiomas, né? Então, no entanto, ela era poliglota. Era uma política nata, admirável, e soube usar a sua sedução de sabedoria para garantir uma posição favorável ao Egito, dentro da crescente influência de Roma. Nas grandes negociações, sempre era chamada por ser poliglota e persuasiva. Ou seja, ela entrava nas reuniões porque, independente de estar ali com algum objetivo, ela era convocada porque ela entendia vários idiomas.
era mais respeitada, mesmo não tendo nenhuma posição definida com o parceiro. Ou seja, ela nunca foi a esposa oficial, ela não tinha uma sociedade, né? Não se via uma condição chamada culturalmente aí de uma linha de, de o que hoje nós acreditamos que precisamos casar, ter filhos, né? Então, existia uma sociedade diferente da de hoje, mas existia uma sociedade lá. E mesmo ela não tendo seguido sendo a primeira oficial, ela tinha uma posição muito definida na história dela. É como se ela não tivesse a linha de muito pudor. Ela ia e representava realmente os interesses e ela fazia o que a gente pode chamar de alinhamento, hoje, comparando com os dias de hoje, um alinhamento de vias de interesses políticos. Sempre fui muito apresentada por pelos seus feitos, presenteada, perdão, pelos seus feitos. Ela ganhava muitas joias, ouro, lindas sedas, do qual desfilava em seus compromissos políticos. Então, o que quer dizer essa parte da história? Como ela era uma pessoa interessante para várias linhas aí dos interesses políticos, das guerras e das questões aí, das conquistas, ela não tinha um lado. A gente pode dizer que ela foi aprendendo a alinhar-se dentro dos interesses. E por ela sempre estar ajudando o contexto desse alinhamento, ela era muito presenteada. Então, ela vivia mesmo com vestes maravilhosas e ela sempre foi uma mulher de muito bom gosto. Porém, explicando vocês que para uma mulher ter bom gosto, ela também precisa de recurso. Com o tempo, Marco Antônio repudiou a sua esposa Otávia para assumir um casamento com Cleópatra, pois ele achou mais coerente ao reino. Então vamos lá. Marco Antônio, ele larga a esposa oficial, né, coloca ela na posição de não extraconjugal para assumir o casamento com a Cleópatra, pois o interesse dele é que seria mais coerente ao reino, pois ela fortalecia o desenvolvimento das estratégias políticas daquele reino. Mas isso desagradou muito o pai da Otávia, o senador Otávio. Com seu poder, usou a ação de Marco Antônio como motivo para que o Senado romano autorizasse que uma guerra fosse lançada. Tudo se resolvia em guerras naquela época. Por enquanto, meninas, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês estão entendendo dessa história dela, que aqui já fala de vários predicados dela, né? Então, eu gostaria de saber um pouquinho de vocês. Vamos começar na ordem aí de novo, né? A Aline está nos ouvindo, mas não está conseguindo falar. Então, nós vamos para a letra S de novo aí, a Sheila e depois a Suzana. Então, é fascinante, né? A história de Cleópatra é muito fascinante. Eu admiro demais, assim. Quando eu vi o documentário, eu quis assistir. Porque a gente escuta muita coisa, né? Eu também já tinha ouvido falar sobre o arquétipo como ativar o arquétipo de Cleópatra. E aí algumas pessoas falando que isso era muito perigoso e tal. Mas ela é uma mulher impressionante. Ela tinha um amor muito grande pelo Egito, né? Na série ela fala que tudo que ela fez foi pelo Egito. Tipo, todas essas aventuras dela, o estudo, tudo, a preocupação dela era em manter o Egito em mãos de pessoas egípcias, né? Tipo, depois que ela morre, tem a invasão e tal, e foi a última governanta, né, do Egito. Foi a última governanta. Então, assim, a gente vê uma África, né, que o Egito é na África, uma África poderosa, né, um Egito poderoso que enfrentava guerras. Então, assim, e era no comando de uma mulher, né? Uma mulher que marcou uma história. Ela marcou a história, né? Ela então, fez história, né, Sheila? Ela fez história. Ela fez história. Ela é uma mulher incrível. Sim. E era assim, tinha uma questão de... Eu não lembro se fala direito na série, mas a questão da espiritualidade, né? Ela era uma sacerdotisa de Ísis. Ela tinha uma conexão muito com a espiritualidade. Então, era uma mulher
da alquimia também, das maquiagens, né? Dizem que foi inventada para ela, por ela, para ela, né? O uso da maquiagem, então é impressionante, realmente é admirável. Temos que honrá-la. Legal. Deixando bem claro, né, eu vou chegar algumas coisas que você está falando, mas até esse pedaço da história dá para a gente perceber bastante, né, a coragem, né, o empoderamento dela, né? Eu espero que vocês também tenham observado isso, porque ela começa lá aos 18 anos, assumir um reino que ela aprende a amar, mas por dificuldade. O pai estava falindo o Egito, né? Uma má gestão do pai. Ela acaba arrumando uma grande confusão com o irmão, porque ela precisava ser casada, né? Ela arruma aquela confusão toda com o irmão, vira uma guerra, né? Os aliados dela, há uma barganha. Até essa questão dela ficar com alguns homens são barganhas, né? Por eles também entenderem o poder que ela tem, né? A coragem que ela tem, e isso acaba aí tendo várias consequências, como a morte desses mesmos envolvidos, né? E a forma que ela tem que lidar com tudo isso. Mas eu vou chegar nessa fase aí, Sheila, que você está bem adiantadinha lá na frente. Mas aqui se fala que realmente ela descobriu todas as riquezas do Egito. Só que ela descobriu porque ela explorou, por de fato, ela estudou. Em vez dela ganhar ofertas dos parceiros dela, ela revertia tudo isso em condições para que ela tivesse ferramentas para se organizar dentro disso. Desde aquela época, se tinha barganhas para você estudar, né? Você tinha que fazer as suas ofertas. Então, tudo que ela ganhava, ela passava por isso, e justamente com esse objetivo, de mostrar para o mundo que o Egito tinha esse poder. Né? Ela estudou a riqueza dos minérios, né? Ela se tornou realmente uma cientista e uma alquimista. E dizem que ela tinha esse instinto feminino mesmo, do qual a história depois vai colocando isso de uma forma mais de um ocultismo, porque existiam deuses também naquela época. Né? Então, se destaca, tem algumas partes da história que se destaca, inclusive, a sensibilidade. Alguns dizem, algumas partes da história, dependendo do escritor, se diz que ela tinha um dom de ouvir as deusas da sabedoria. Então, tem essas duas linhas. Ela tinha o dom de ouvir, eu acho que era a sensibilidade dela mesmo, mas ela estudou muito. A gente não pode separar o jô do trigo. A gente tem que unir aí o jô e o trigo nessa hora, né? Tem as questões que, de fato, talvez ela tivesse um universo de sensibilidade muito grande, uma ligação muito grande com os deuses da época, mas ela era muito inteligente. Isso, para mim, Nilda, me fala, olha, não basta você só ter um contato com a oportunidade espiritual. Isso também fala para mim, Cleópatra me deixa isso, que se não houver o seu esforço, o seu interesse do entendimento, você pode ter aí toda a magia do mundo e nada vai acontecer por de fato. Então, Cleópatra me ensina muito. E essa questão que você falou, dessa parte de intuição dela, eu tenho algumas partes da história que eu trouxe aqui para vocês, é algo bem resumido, mas, assim, tem muitas coisas que vê, assim, o quanto ela contribuiu com o tempo dela, com a história dela. Mas obrigado, viu, Sheila? Suzana. Então, gente, eu estou aqui pensando que bela autoestima, né? Que ela tinha, né? Verdadeira, Suzana. Quem dera, porque a gente, eu acho que a gente sofre tanto com tantas proibições e obrigações e disciplina, que a mulher não pode ser como ela é, né? Ela tem que cumprir um papel, se ela não for uma boa esposa, assim, a culpa, muitas vezes, pela questão religiosa, né, cristã, acaba caindo sobre a mulher, né? E, na maioria das vezes, anula esse poder que a mulher teria, né? Ela não vê nem desenvolver, porque logo ela é impedida em muitos espaços
que são muito masculinos, né? Bares. Se você for pensar, tem muito, mesmo na política, tem muito mais homem do que mulher, né? Sim. E por que será que a gente se encolhe diante de uma tarefa, realmente uma tarefa muito grande que ela tinha, né? Mas ela não tinha medo, né? Parece uma pessoa que estava muito bem resolvida e sabia que a missão dela era aquela. O que me surpreende é como ela era focada, né? Ela sabia que tinha que fazer aquilo, que ela tinha que conservar o Egito, que ela tinha que, digamos, resolver as questões que o pai deixou, e bonito, assim, e com altivez, e ela foi indo do jeito que era possível naquela época, né? O que, Com essa inclusive, questão da sedução, ela foi sim, inventando formas, e eu fico feliz de saber essa coisa da espiritualidade, que eu realmente não sabia. É sim, melhor assim, quer dizer, alguém estava ajudando, né? é. Deixa eu aproveitar uma deixa que você trouxe, isso, essa questão da sedução, né? Eu queria muito que vocês entendessem, eu trouxe esse pedaço da história, para mostrar que não tinha essa coisa do amante naquela época, né? Tinha a conjugal e o extraconjugal, tinha a oficial e a não oficial, né? Elas tinham algumas diferenças de direitos, como, por exemplo, se mentiu uma época o filho era o filho da Cleópatra, era filho da principal lá, que agora eu não lembro o nome, porque senão não tinha direito de assumir o reinado. Então elas tinham algumas regalias, mas era um diferencial, e não que ela foi amante, que ela foi lá e seduziu o cara, como a história às vezes deixa essa aparência pra gente, né? Como se ela, com a sedução dela, sem pudor nenhum, ela ia lá nesses grandes homens, né? E arruinassem lá a vida deles, porque é muito conhecido desta forma, né? Com Alexandre o Grande, com Marco César, assim, a história traz uma certa condição, como se ela fosse lá com os interesses dela, não estou menosprezando que ela não os tivesse, ela tinha um interesse, mas eles narram na história como se ela fosse, assim, a amante por interesse, Não, a coisa não rolou dessa forma, né? É que se a gente trazer para o dia de hoje, para as nossas culturas, esse machismo diferenciado que existe há séculos e séculos aí na nossa história, realmente dá para se comprar história nesse credo que nós fomos criados. Mas se você levar a história para a época certa, 51 anos lá antes de Cristo, não existia essa questão. Os homens É, tinham a liberdade de ter mulheres e quantas mulheres eles queriam. Né? Então, é complexo a gente julgar como a história julga, como se ela fosse a amante, como se ela foi lá e estragou uma história, deixou lá as mulheres sofrendo com esse poder dela. Não é real. A história fazia parte, tanto que tem um como que é o nome dele mesmo, que era casado com a Otávia, ele por perceber que ela era uma pessoa que podia trazer muitos recursos, inclusive para o reinado do Egito naquela época, o que ele fez? Ele tirou a principal, olha como é sempre complexo, e é a partir dos homens mesmo que acontece isso. Ele resolveu deixar a Otávia e ficar com ela para poder melhorar o reinado dele, na verdade, a gestão do reinado dele, né? Então, eram os homens que tinham interesse diferenciado nela. Ela entra na história e como mulher, entendam, gente, como mulher ela também, se ela se envolvia o tempo inteiro com aquele indivíduo, com as proezas, ela realmente se envolveu com essas pessoas, mas não dessa forma que a história condena a mulher como se ela não tivesse pudor. Outra coisa que você colocou, que eu acho que é bastante interessante abordar, né? É, é, porque, assim, como ela era focada, outra coisa que a Cleópatra me traz de mensagem para mim, Nilda, sabe? As pessoas querem ter o prazer sem ter o objetivo. E só existe um planejamento se houver um objetivo.
né? A Cleópatra tinha um objetivo. Aí foi possível ela fazer um planejamento, ela fazer uma organização, e aí ter prazer das conquistas dela. Nós fazemos errado, né? A gente primeiro sonha com o prazer, aí a gente se perde no real objetivo e acaba não tendo um bom planejamento. A Cleópatra tinha foco, sim, mas porque ela tinha um real objetivo. Falamos de objetivos, mas quando a gente vai se desenvolvendo sobre o processo, a gente muda o objetivo. Porque o que interessa, na verdade, é ter o prazer a qualquer custo. E não era assim que funcionava para ela, né? Então, é legal também vocês entenderem que ela traz um pouco dessa mensagem, sabe? O foco dela era possível porque ela tinha um objetivo. E o objetivo, até a Sheila nos descreveu aí, né? Era deixar que, primeiro que ela não queria que os romanos dominassem o Egito. Depois, ela também, ela fez o máximo que ela pôde, que mesmo que ela perdeu algumas conquistas, ela queria fazer parte do sangue egípcio dentro dessa ordem de gestão dos territórios. Então, ela tinha um objetivo a qualquer custo, né? Mas diferente do nosso, que vai mudando, a gente vai pensando no prazer das coisas, e um objetivo que ele não está claro, não está definido, não existe planejamento. E se o prazer vir antes do objetivo, ele não é duradouro. Ele não valeu a existência. Tá? Então, é legal a gente entender a história da Cleópatra, ainda mais vocês, eu até vou procurar isso daí, que tiveram essa oportunidade recente de ver a história, eu acredito que lá também fique claro. Obrigado, Su. Rô, Eu vou ser íntima dela, tá? A Cleo, a Cleo. eu vejo ela de uma forma muito racional. Ela, para a época dela, ela não queria apenas ser uma mulher diante daquilo que era ofertado para a mulher. Isso. Eu vejo ela querendo poder. E ela sabia que ela precisava barganhar, negociar, ser inteligente além da conta para poder ter voz, ter respeito, porque, assim, muitas vezes não é só o belo estético, né? Muitas vezes a inteligência do outro faz com que o outro se encante por você. Eu acho que muitos desses homens que se encantaram por ela foi justamente pela inteligência dela diante daquilo que ela buscava, daquilo que ela, propósito dela, né? Então, ela foi além do tempo dela para aquilo que era imposto para as mulheres, porque você só era a esposa, você só era para reprodução, male você conseguia ali fazer um meio de campo, né? E ela, desde nova, ela entendeu que se ela quisesse realmente defender o propósito dela quanto representante do seu povo, ela teria que ir além, né? E às vezes, desde muito nova, antes mesmo, eu não conheço a história dela antes disso, mas talvez vendo os erros do pai, as infantilidades, né, do pai diante de algumas circunstâncias, ela falou: não é por esse caminho. Se eu for por esse caminho, ou se eu ficar só apenas como mulher, eu não vou conseguir fazer com que cresça da maneira que eu queira, que eu desenvolva, que eu conheça a potencialidade do meu Egito, né? Então, eu acredito que ela era uma mulher desejada, além da beleza, pela sua inteligência também, e a astúcia de saber conversar, porque mulher, quando quer, ela vai, ela conversa, ela leva, quando ela conhece os caminhos, assim, não precisa ser necessariamente como se coloca, né? O seduzir pelo seduzir. Uma boa conversa, ela seduz também. Uma boa argumentação, ela seduz. Então, eu acho que ela foi justamente por esse caminho dos homens olhar para ela como ela tem o que a mais, e não é só sobre o corpo. É o que de QI mesmo, de inteligência, que trouxe tudo que ela conquistou e tudo aquilo que ela deixou, né, como conhecido hoje, porque as pessoas conhecem o Egito por conta dela, né? Sim, viva os faraós, ela é vivo até hoje muitas coisas por conta, exatamente como até a Sheila tinha dito, né? Demarcou. Demarcou o território, e assim, e trouxe também toda essa parte espiritual,
tem muito místico sobre as pirâmides, sobre muita coisa, né? Então, tá ali tudo. Então, ela conseguiu, acho que, trazer com ela tudo, toda essa complexibilidade que existia naquela época, que só se falava de Roma, sabe assim, os gregos, os romanos, enfim, greco-romano. É isso mesmo, Rô. E é legal também, aproveitando o que você falou, né? Foi possível, desde pequena, e tudo que aconteceu na história dela, mas uma coisa que também é legal a gente sublinhar, comparando no arquétipo e nos dias de hoje, né? Mas você viu, ela nunca quis ser a principal. Ela nunca, ela não, quem quis isso foi o Otávio, mas ela nunca quis ser a primeira dama, vamos dizer assim. Justamente, porque teria que ficar presa a alguns deveres, do qual ela não teria essa condição de fazer tudo o que ela fez, né? E, inclusive, eu costumo dizer isso para as pessoas, né? Uma relação para dar certo, isso nos dias de hoje, né? É preciso existir eu e nós, e ele e nós. Se existir só ela e o nós, vai perder ele. Se existir só ele e nós, vai perder ela. Então precisa ter essa organização. E é mais ou menos a história da Cleópatra nos diz isso. Ela nunca deixou de ter um relacionamento, ela sempre envolveu com grandes nomes, inclusive na história, mas ela nunca fez a questão de ser a primeira dama. Justamente porque aí ela estaria presa, né? E se a gente trazer para os dias de hoje, a mulher, ela conseguiu conquistar um pouco que existia antes de Cristo, lá na época da Cleópatra, recentemente. Nós temos muitas conquistas recentemente, né? E olha, parece que a gente conquistou tudo novo. Na verdade, a gente se atrasou ou se perdeu, como a Suzana falou, ao longo dos anos. Porque se você pegar as mulheres celtas, pegar Cleópatra e outras mulheres aí, que inclusive As depois... Amazonas. As Amazonas, elas já tinham todas essas conquistas antes das nossas hoje, né? Então, nós que se perdemos ao longo da criação, e talvez tenha muito a ver exatamente porque o homem entendeu, e em algumas situações ele entendeu que precisava estar sozinho para evoluir, e era o contrário, né? Lá atrás já se mostrava a história, que a união dos dois é que realmente poderia evoluir a história. A própria história de Cleópatra, ela coloca grandes nomes, grandes reis, né, grandes guerreiros. Ou seja, é a união do conjunto, né, a união dessa força poderosa das mulheres e dos homens que tem grandes conquistas. Né? E assim, se rolar o interesse de um único, aí as coisas não saem perfeitas. Né? Então, isso é importante também para a gente ver. Obrigado, Rô. Thaís. Vocês falam tudo, eu sou a última. Então, é que a Sara falou, né? Ela teve várias oportunidades, né? Casou com o Júlio César, o Marco Antônio. E ela poderia ter os privilégios que as outras esposas tinham. Ela não quis. Ela quis estudar, quis aprender. Então, ela foi uma mulher independente, corajosa. E soube usar essa manipulação dela ao favor dela, né? Então, foi uma mulher muito inteligente. Isso mesmo, Thaís. Muito obrigada. O que se destaca, e até nos dias de hoje, gente, é isso. A gente entender que as nossas conquistas, elas têm que ter base. A gente precisa querer aprender para se destacar e para ter movimento. Outra coisa que deixa claro a história dela é a condição da postura. Ela tinha uma postura que fazia com que ela ganhasse respeito, né? Vamos lá para mais um pedacinho aí da história. Meninas, obrigado. Pera lá. Bom, aí teve o desfecho do conflito de Marco Antônio e Cleópatra, e foi trágico, né? As forças egípcias foram derrotadas na Batalha de Ácio, e isso fez com que Cleópatra e Marco Antônio ficassem em uma posição delicada. As tropas de Otávio invadiram o Egito, e Marco Antônio
cometeu suicídio depois de ser falsamente informado da morte da Cleópatra. Então, entendam, olha, pelo fato de Marco Antônio ter deixado a Otávia, criou-se a guerra, né? E aí houve todo esse processo, e dentro dessa guerra foi dito, né, para Marco Antônio que ela tinha morrido. E ele já tinha se apaixonado por ela, já estava dentro de um relacionamento assim muito forte, porque todas as organizações daquele período foi esse conjunto de Marco Antônio e Cleópatra que foi explorando muitas coisas e trazendo muitas coisas aí para todo esse território aí oriental. Bom, aí ele comete um suicídio e, infelizmente, foi pela dor do amor que ele tinha pela Cleópatra. Por que tal ato? Eles eram muito unidos, eles dividiam todos os tipos de dúvidas, desde as mais simples até as mais comprometedoras, né? A verdade e transparência dos seus reais desejos fez com que um e outro ficassem unidos com um pacto de sangue, laços de amor eterno, que é para os egípcios. Então, para os egípcios, quando faziam o laço de sangue, que você já deve ter visto aí, o pacto de sangue, né? Aquilo representava, aí vem os credos, representava para os egípcios um laço eterno, o amor eterno. E ela fez isso com o Marco Antônio. Então, é, é, eles se envolviam muito, eles tinham aí um compromisso de serem transparentes em estado íntegro. Posteriormente, Cleópatra se tornou-se prisioneira de Otávio. Mas para não se tornar um brinquedo nas mãos desse novo conquistador, Cleópatra também se mata, deixando-se morder por uma serpente. O relacionamento durou mais de 10 anos e juntos eles tiveram 3 filhos: Alexandre Hélio, Cleópatra Selene II e Ptolomeu Filadelfo. Né? Então, lembrando-se aí, um verdadeiro amor que entrou na história da Cleópatra foi este, né? A Cleópatra, ela tinha o talento, isso também traz aí algumas palavras de sedução, ela tinha um talento de lidar com o que ela aprendeu desde cedo com as serpentes. Então, seria assim, a história não combina quando diz que ela foi mordida por uma serpente e ela foi morta. Na verdade, ela se permitiu, porque ela a vida inteira ela teve o contato com as serpentes e nunca eram as mesmas que ela tinha sempre, que vamos dizer que era como se fosse, ela tinha tigres da época lá, ela tinha vários animais, ela era muito voltada a essa linha dos animais, e entre elas as serpentes. Bom, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre postura e beleza. Uma coisa é certa: feia ou extremamente bonita, Cleópatra manteve o reino em pé. Só tem uma justificativa para o sucesso desta mulher: ela era muito culta. Esse foi o verdadeiro tributo dela. Lembrando que existe pesquisas, né? Que agora eu até lembrei de uma situação, não sei se eu trouxe aqui para o decorrer da história, que inclusive por ela andar, no Sol de Egito era muito forte, por ela andar, ela estava direto negociando coisas, né? A pele dela começou a criar bolhas. E foi através dessa dor, nada para Cleópatra veio com facilidade. Foi através dessas condições, da pele muito judiada, que ela foi, e ela lidava muito com animais, ela tem uma linha aí da fitoterapia, da alquimia, muito influenciada nela. Ela começou, por desespero, às vezes, deitar-se na banheira cheia de leite de cabra. Tiveram uma série de situações que mostram ao pé da história que ela aprendeu a lidar com muitas coisas relacionadas à pele, à estética, pelo sacrifício do próprio corpo dela. Né? Ela era uma mulher que tinha uma vida masculina, porém, com todos os tributos femininos, pele mais fina, tudo diferenciado, né? Então, foi a dor que levou ela
a se tornar essa alquimista. E ela testava, ela não tinha medo de testar nada, né? Então, a partir daí, ela começa a elaborar muitas coisas para a pele, né? Eu diria que não olhando só por uma questão clínica, mas por uma questão até, uma questão estética, perdão, e sim por uma questão até mais clínica, né? Muitos emplastos ela traz na história dela. Né? Existe alguns escritores que falam que ela deixou várias receitas, né? Porque o sol judiava demais dela, as noites mal dormidas, às vezes, criava, ela tinha uma pele mais morena, às vezes criava nela aqui umas espessuras, e ela foi tentando, olha, mulher não importa aí a época, a mulher dá um jeito para tudo. Você vê, ela foi atrás de tentar cuidar-se dela, não na visão da beleza, e sim na visão clínica. Bom, aí, a partir de várias pesquisas, foi possível concluir que Cleópatra tinha um grande nariz, queixo pontudo e lábios finos. Além disso, também tinha aproximadamente 1,52 m de altura Era e baixinho. e uma pele bastante escura. Seios grandes e cintura e silhueta formada por roupas justas e amarradas fortemente como corpéis. Como era o cabelo de Cleópatra? A rainha do Egito tinha cabelos avermelhados, acentuados pelo uso de rena, e acessórios como pentes de marfim e penteados com tranças e ondas que eram mantidas no lugar como uma loção feita a partir de uma cera e de uma resina. Né? E por que ela fazia isso? Porque era uma mulher que se movimentava, era uma mulher que estava toda hora numa terra distante. Né? Então, ela tinha que, de alguma forma, tentar preservar a praticidade e a condição física dela. Então, por exemplo, esses penteados com tranças eram mantidos com essas loções feitas de cera, por quê? E resina, porque aquilo deixava o corpo, a facilidade, ela não tinha que estar mexendo, havia uma praticidade e ela podia caber em qualquer situação. Né? Bom, Cleópatra tomava banhos de leite e mel, o que deixava sua pele macia e radiante. Seu segredo para clarear a pele, que vivia se manchando após as queimaduras com o forte sol do Egito. Então, na verdade, ela foi tentando trabalhar, inclusive para clarear a pele, né? Justamente porque ela queimava muito, virava essas bolhas, e aí seriam queimaduras, né? E aquilo virava manchas. E ela ia explorando, como tal qual, ela explorou essa linha aí do leite e mel, que ela percebeu que ajudava a pele dela a ter mais resistência, né? E a toda história não falam da resistência, fala exatamente como eu trouxe aqui para vocês, uma pele macia e radiante. Mas, na verdade, o que ela queria era deixar a pele mais resistente. Água de rosas para o rosto dentro de suas pesquisas. Percebeu que o cheiro suave das pétalas poderia ser absorvido e sentia um certo descanso para todo o corpo. E aí surgiu o banho de imersão. Também tem uma linha dela que alguns escritores do Egito Antigo, eles também trouxeram que ela fazia banhos de vinhos, alguns tipos de vinhas eram específicas para os banhos dela. E hoje existe a vinhoterapia, que é uma mistura onde se usa o vinho como destilado com ervas. Lá, 51 anos antes de Cristo, essa menina já tinha ela foi trazendo essas informações, ela foi buscando até que trouxe aí o banho de imersão. Toda a sua vaidade vem, na verdade, da necessidade de se autoproteger, de se proteger. Com tantas viagens para regiões e sua exposição a diversos climas diferentes, lembrando que ela teve um período na vida dela, que como ela era poliglota, ela entrou como se fosse uma... Como é que eu posso falar? Ela se tornou uma tradutora em grandes eventos aí, em grandes territórios, por ela ser poliglota.
Então, ela vivia com diversos climas, diversos lugares, né? Ela conseguiu, com tudo isso também, essas saídas dela, ela aí servia aí como intérprete em várias reuniões, também deu a oportunidade dela de aprender mais, de explorar mais as questões cientificamente, né? Então, ela fazia também alguns acordos com esses, mesmo que ela ia lá assessorar, para que ela pudesse ter, vamos dizer assim, um certo apoio para explorar aquilo com mais condição. Então, desde aquela época, ela já tinha acordos para ir buscando a coisa para ser comprovada e divulgada. Então, por isso que se traz a ideia aí de marketing com ela, e tem toda a condição para. Aqui eu trouxe para vocês, assim, as imagens que são mais colocadas na beleza dela e as imagens verdadeiras dela, né? Dentro do estudo, ela tem esses traços das duas do centro, e é mais divulgada e conhecida com os traços dessas das laterais, mas ela mesmo, ela tinha a pele mais pro morena, ela era quase negra, né? O cabelo dela era aqueles cabelos grossos, que eram de ondulado para crespo, e em alguns momentos que ela estava em ativa, ela usava essas tranças, tal qual estão aí, a segunda imagem, que dá para vocês verem, né? Olha o nariz dela, como era, né? A boca era menor e para dentro, e você vê, quando trazem essa visão dela, da mulher sensual, colocam um formato de lábios que ela não tinha. Agora, como ela era uma alquimista e ela ganhava muito presente, era uma mulher que vivia sempre com trajes muito belos. E ela adorava o colorido, né? Ela se identificava com as cores. Por isso que algumas pessoas também traz ela aí como meia patrona da cromoterapia. Então, assim, ela usava cores marcantes, ela tinha maquiagem específicas para cada evento que ela fazia. E ela trabalhava muito cores, né? E também se tem aí alguns escritores que traz ela, que ela já tinha um poder, o cérebro se, se manifesta através do entendimento das cores, porque as cores, na verdade, são campos de luzes que vai para o cérebro e o cérebro define as cores, né? Então temos cores que nos acalmam de verdade, temos cores que nos agitam, e assim tudo que vocês sabem aí das cores. Isso no cérebro, até independente da cromoterapia. O cérebro tem essa condição conforme a iluminação vai entrando, porque cor é isso, né? São graus de iluminações que entram pela pupila e o cérebro vai definindo. E de fato, temos cores que deixa o hipotálamo mais alerta, cores que ele abaixa, e ela parecia já ser sabedora, já ter essa sabedoria naquela época. Se chamava muito atenção nas reuniões que ela ia, inclusive, fazer como intérprete, que ela usava roupas chamativas, né? Mas não era chamativo de sedução, era chamativo dentro do propósito dela. Se ela sabia que era mais pessoas mais idosas, ela ia com cores mais vibrantes. Se era um povo mais novos nos reinos, ela ia com cores menos vibrantes. E se diz relatos aí em algumas histórias, dependendo do escritor, que ela tinha esse poder de seduzir o ambiente das reuniões. Então, depende da forma que você entender isso, você vê que não tem nada dessa sedução feminina, essa sedução que os homens narraram na história. Que coisa, hein? Não é, gente? Reflexões. Olha, apesar da gente saber que ela, se a gente entenda, tem outra coisa que precisa ser explicada, né? Tem essas questões de feia e bonita, mas veja, é o padrão da época. Talvez ela, de fato, naquela época, ela era uma mulher muito linda para aquela época, né? Lembrando aí a genética, o biotipo daquela época, né? Mas, de qualquer forma, olhando com os nossos olhos de hoje, digamos que ela não era bonita para o nosso padrão, né? Para o nosso padrão, ela não era bonita, né? Mas a gente precisa entender, né?
olha o que acontecia, né? Ela se comportava como se fosse bonita, porque tinha prazer no que via e não tinha um padrão, e sim convicção. Olha, a gente precisa refletir sobre essa mensagem da Cleópatra. Ela se comportava como se fosse a mais bela. Por quê? Ela tinha prazer no que via, ela gostava de si mesma, ela se elaborava para cada coisa, ela não tinha um padrão, né, de beleza, como nós temos, ao ponto de dizer que ela não era tão bonita, né? Ela não tinha um padrão, ela só tinha convicção do objetivo dela. Olha, ela traz para a gente essa informação. Seja estrategista, pense sempre antes de agir. Ela só entrava em qualquer barganha depois de analisar o real ganho. Por isso que ela foi considerada a mulher mais estrategista da história. Então, entendam, a gente também precisa aprender isso com ela. Precisamos ser estrategistas, sem dúvida. A gente sempre precisa pensar antes de agir, né? As mulheres de hoje são muito impulsivas, né? A gente precisa pegar esse toque que a Cleópatra traz para nós, né? E isso não serve só para as mulheres, é para o ser humano, né? Ser estrategista tem que pensar antes de agir, senão você não consegue. Ela só entrava em qualquer barganha depois de analisar o real ganho. O que ela quer dizer com isso? Ela não perdia tempo. A gente perde muito tempo. Sabe, a gente nem está entendendo direito o que a gente vai ganhar sobre aquilo, mas a gente entra nas coisas só para dizer que a gente está vivo e presente, né? Então, ela não. E a gente perde muito tempo. Às vezes a gente entra numa situação sem entender direito até o que vai ganhar. É só uma cultura, uma necessidade de ser útil. Gente, ela nunca pensou só no ser útil, né? Ela analisava o real ganho. Isso nos prova que a gente precisa, nos dias de hoje, analisar o quanto tempo a gente perde com nada. A gente tem que perder tempo ou investir tempo. Cleópatra nos ensina que temos que investir tempo. A gente tem que analisar o real ganho antes do esforço. Cleópatra era feminina por fora e um homem por dentro. Só falava as coisas que o Marco Antônio queria ouvir. O que quer dizer com essa frase? Mas a ação era sua decisão. Não queria ser a responsável pela conquista, e sim obter a premiação e a comemoração da conquista. O que ela quis dizer com isso? Olha, ela tinha um marido muito importante, que era o Marco Antônio, né? Porque com eles não havia disputa de reinado, que acontece muito essa competição do homem e da mulher aqui nos dias de hoje. Porque para ela não era importante ela ter o mérito da conquista, né? Ou a premiação. Ela queria ter o prazer de comemorar a conquista. Ela não precisava ser premiada. Às vezes a gente quer provar para o parceiro, para o colega, para o filho, para o chefe, que a gente está dentro de uma razão e a gente precisa ser destacado sobre aquele mérito. Não. Se houver uma comemoração, as coisas vão se esclarecer por si só. Marco Antônio, que vivia numa época que os homens tinham mais liderança, né? Era um grande militante da época, ele tinha um prazer imenso de ouvi-la, porque ela também o escutava e ela não dizia para ele que a ideia era dela, ou que ela tinha o maior pedaço da conquista. É bom a gente refletir sobre isso, porque a gente tem aí várias relações aí com os Marcos Antônios da vida. Então, é legal a gente pensar nisso, né? Outra coisa que ela traz na história, seja resiliente, se coloque no lugar do outro, que saberá criar estratégias para a conquista. Ela, a partir do momento que ela ia participar de alguma situação, tá aí a questão da língua, tá aí a questão dela entender as culturas, porque para você ser conhecedora de línguas, você também tem que ser conhecedor da cultura, para poder entender o idioma por de fato. Lá, naquela época, ela já fazia isso. Então, como que ela tinha essa facilidade de conquistar e trazer tantas estratégias aí para as conquistas do Marco Antônio? Foi porque ela era resiliente, ela se colocava no lugar
para poder ter a estratégia, a conquista. Gente, isso no dia de hoje. Antes da gente ir buscar qualquer objetivo, a gente precisa ser resiliente, entender porque o outro está naquela posição, que aí eu vou saber tanto como estar bem com aquela pessoa, ou como saber como lidar até para vencer aquela pessoa. O vencer, que eu digo nos dias atuais, é saber da condição da verdade. Me colocar sobre uma verdade. Ela também nos trouxe isso. Uma coisa que é fantástica da história dela, o tempo inteiro ela coloca, respeite o seu estilo. Que a beleza, pelo trejeito confortável, será notado. Então, o que ela quer dizer com isso? Ela tinha um grande estilo, um estilo próprio. Todas nós temos um estilo próprio. E sabe por que a beleza do trejeito chamava atenção? Porque ela estava extremamente confortável. Ela usava roupas com objetivos, inclusive, tais quais a cor, o formato. Ela se sentia bonita dentro daquilo, ela se sentia confortável. Aí ela conseguiria, dentro desse conforto, ela conseguia passar uma postura que ela estava muito bem naqueles trajes. E olha que naquela época tinha espartilho, tinha uma série de coisas aí que não era para ser tão confortável. Mas ela estava dentro de uma visão que ela se via muito bem confortável. Comparando com os nossos dias de hoje, sabe? Às vezes a gente se maltrata para caber dentro de uma roupa por um critério social e não por você estar confortável, né? É respeitar o estilo de cada um, respeitar o biotipo, inclusive. Cleópatra, perante toda a história, e ela me deixou muito claro, várias partes da história, que é isso, que ela tinha um respeito gigantesco por ela. Ela respeitava o estilo dela. Isso trazendo para a nossa questão aqui, que nós estamos discutindo também um pouco da beleza aí do ser humano. Quando eu falo isso, e quando eu trago essa informação aí da história de Cleópatra, lembrando, gente, não serve só para as mulheres. Né? Isso é para o universo, para todos os tipos de pessoas e idades. Outra coisa que fez o marco da conquista dela, se vocês pensarem na história, do pouco que eu trouxe, quero que vocês vão lá e busquem mais história, porque a história dela é gigante e fantástica, né? Ela trouxe essa questão, seja independente emocional. Ela só colheu seus parceiros ligados ao seu meio. Gente, olha o métier que vocês vivem, olha o métier que vocês querem viver. Né? Ela criou uma independência emocional porque ela escolheu o métier que ela queria viver. Qual era a relação do qual nunca trouxe na história que ela era infeliz, depois que ela começou a ser vista e tendo um objetivo. Infeliz, não. Ela teve essa história fatal aí do relacionamento dela com Marco Antônio. Mas tirando isso no decorrer da história, não. Por quê? Porque ela estava dentro do métier dela. Fazia, sabe, às vezes a gente quer ser, ter ideais, objetivos, mas para discutir com pessoas de métiers diferentes. Cara, não perca o seu tempo. A história toda dela diz para não perder tempo. Então, tenta entender que a gente precisa escolher o nosso métier, escolher os nossos meios, e aí a gente consegue ser independente emocionalmente. E para finalizar aí, uma expressão muito bacana, governe e seja dona da sua vida. Só assim você será rainha de um reino, que é o seu. Né? Eu acho assim, fantástico vocês analisarem essas colocações. Olha, eu trouxe aqui também a mensagem de vida de Cleópatra. Sobretudo, conseguiu extrair o melhor de todas as situações. Aprendia observando e fazendo, lidando com as situações de uma forma criativa e resolutiva. Cleópatra, com apenas 18 anos, sofreu um golpe de Estado, uma traição do seu irmão, que tinha apenas 8 anos de idade. Golpe que foi liberado pelos seus conselheiros, do garotinho rei, que não tinha maturidade para tal domínio. Ela não se vitimizou, e sim enfrentou essa história sabiamente. Nunca recuou por ter certeza do seu real objetivo, de fazer um Egito melhor.
Então, gente, não recue quando você tem certeza que você quer uma vida melhor. Você tem definido qual o seu real objetivo na sua vida? Você ressignifica as estratégias sem perder o objetivo, se caso o externo se modificar? Atualize, conforme o tempo lhe pede. Né? É isso que ela viveu naquela época. E a nossa história não mudou. Se você tem um objetivo definido na sua vida, né? E você conseguir ir ressignificando todas as estratégias, mas sem perder o objetivo, mesmo que o externo modifica, é só você ir se atualizando. Vamos falar nisso quando eu falo de mudança de emprego, mudança de relacionamento e mudança de idade, de ciclo, né? Sabe, se atualize, né? Conforme o tempo lhe pede. Quero que vocês reflitam nessas perguntas. Bom, pessoal, dentro dessa última colocação que eu fiz, eu queria ouvir um pouquinho de vocês de novo, mas dentro dessa linha conclusiva aí do fechamento que eu dei, gostaria que vocês me falassem, principalmente a Sheila, que ouviu já aí a história dela, né? Se vocês conseguem interpretar essas posturas que eu falei há pouco, né? Vamos começar aí com a Thaís, parece que saiu. Acho que saiu. A Aline está sem microfone, então vamos lá, Sheila. Perdão, né? É a Rosângela. Eu troquei o tempo inteiro, ninguém me corrigiu. RS. Agora foi. Não, mas tá ótimo, eu copio da colega. Então vamos lá, Rô. Ela é uma representatividade do feminino, né? Dentro de muitas mulheres que existem dentro de nós, né? A mulher que muitas vezes precisa ir para o trabalho, correr, né? E trazer o seu para dentro de casa, porque é só a mulher que seduz. Eu acho que a mulher em globo, né? Porque ela foi várias Cleos numa só, né? Ela sempre ela era multifaceta diante das coisas que tinha e ela não perdia a essência feminina, o feminino, o belo, o estético. Exatamente. Deixa eu só te cortar um pouquinho para agregar só uma coisinha que você falou. Existe uma leitura, isso já de arquétipos, né, de um psiquiatra que usa, inclusive, a Cleópatra com arquétipo, ele deu uma definição que vem um pouco em conjunto com o que você está falando. Né? Ele coloca que a Cleópatra, ela representa o eu, independente de homem ou mulher. Simplesmente o eu, né? A unificação de ser feliz, e ter um objetivo. Então, vem em encontro do que você está falando. Ela não perdeu a feminidade, mas ela é um eixo de unificação. E ela prova isso quando ela cria o pacto com Marco Antônio. Né? Com Marco Antônio, ela faz exatamente essa condição. Né? E ela não deixava de se amar, né? Ela não se anulava para o outro amá-la. A pessoa amava ela pelo que ela era. Ela era ela e na essência dela, Tá. né? Então, assim, eu vou ser respeitada. Se você quiser, vai ser desse jeito. Então, ela tinha muito essa coisa do amor próprio, né? O empoderamento. Antes de me amarem, eu tenho que me amar. O que vier é consequência, meio assim, sabe? Do eu mesmo, de olhar para você sem rotular, porque naquela época já tinha, né? Os estereótipos, tudo de beleza. E ela fugia à curva, e justamente por fugir à curva, era uma beleza diferente, né? Sim. Isso não tirava o belo dela, né? Como ela se via, né? E ela, lógico, ela se cuidava, mas ela tinha essa coisa de se amar mesmo, eu me amo, né? Se eu permito que você entre no meu contexto, não é eu que vou me moldar para entrar no seu contexto, né? Ela traz também, aproveitando essa deixa que você deu, Rô, olha que legal, né? Que nem você falou, ela se cuidava. Você vê, né? Naquela época, ela abriu aí um processo do autocuidado,
mas com a preocupação da saúde, né? A beleza foi espontânea, as coisas foram acontecendo por consequência, né? Pelos aprendizados, mas o que é legal entender na história, né? Que o mais belo é o seu natural, né? A história traz isso, né? E assim, a gente não precisava ficar doente para se cuidar, né? A história dela até traz que ela ficou doente para se cuidar, né? Infelizmente, eu acho que isso foi prorrogando aí para anos a fio. As pessoas acham de se cuidar ou ter o autocuidado quando estão já com alguma patologia ou alguma definição, né? E foi assim, infelizmente a Cleópatra aprendeu tudo o que aprendeu por sofrimento, por dor, por uma série de coisas. Tem muita coisa dela que eu trago ricamente, mas está aí uma coisa que eu queria que as pessoas interpretassem de forma diferente. Não precisa estar com a pele machucada para explorar um bom cuidado da pele. Né? Porque a vaidade ela tem que ser distorcida do cuidado, do autocuidado. Né? As pessoas classificam isso de formas errôneas. Nem sempre o cuidar da sua pele está dentro de um produto caríssimo. É você passar um bom protetor. Né? Tem muitas maneiras da gente ter essa visão sem precisar. A gente nem está aí batalhando os territórios, a gente não está aí tão exposta assim, né? E a gente faz isso. É só se sair uma mancha, só se sair não sei o quê, que a gente tem esse cuidado, né? Mas é só porque me remeteu essa ideia. Obrigado, Rô. Agora, sim, a Sheila, né? Eu estava gostando, já ia passar na minha frente. Eu acho assim, o final, essas reflexões sobre essas perguntas que você fez no final, as perguntas, essas provocações do final, eu achei muito interessante, que é algo que eu vou levar para minha vida. É um contexto que eu vou sempre estar levando, porque eu estou vivendo algumas coisas parecidas, assim, que eu estou precisando me empoderar. E assim, sobre Cleópatra, de um modo geral, a mulher era uma terapeuta holística, né? A mulher entendia uma terapia, entendia de tudo. Cara, né? Mas, e assim, ela estava no Egito, né? O Egito tinha esse negócio do estudo, né? As Uhum. escolas iniciáticas tinham uma preocupação muito grande com o ser humano integral, né? Não era É a fragmentado. triade. Não, era a triade. Sempre foi. É, Lá, se respeitou lá, é o berço da triade, né? Corpo, mente e alma. Lá é o berço da triade. E se falava lá também de que é uma alquimia, que é um estudo, né? Essas questões do equilíbrio da própria pirâmide, gente, né? Existe uma base, um ângulo que é. define o equilíbrio, né? É uma base e um ângulo, né? Gente, se eles estudavam isso naquela época, né, e a mulher com esse poderio todo, a história não traz o que realmente ela estudou, né? Ela tinha essa magnitude na triade, corpo, mente e alma. Perfeito. Eu acho fantástico. É que eu acabo até interferindo um pouquinho em vocês, porque vocês dão a nuances para que eu preencha mais o que vocês estão falando, porque ela é muito rica. 2 horas não dá para se falar de fato da Cleópatra. Eu tentei resumir, às vezes eu tenho a preocupação de resumir muito e perder o teor da história por conta disso, mas tentei trazer aqui as posturas mais brilhantes que ficou mais para trás na história de verdade, sabe? Da história aí atualizada, da história da pedagogia, da história Uhum. estudantil. Tentei pegar aí a parte que era pouco dita. Espero ter esclarecido aí. Mas é isso, Sheila. Ela é Você foi mística, brilhante. ela é holística, Ela é ela é, holística. ela é cada uma de nós mesmos. E não se Bom, esqueça que eu acredito em ancestrais, opa. né? E eu, por ter essa crença em ancestrais, e ancestrais, não é esses ancestrais muito numa linha convencional, como as pessoas falam de ancestrais. Eu acredito nos ancestrais de genes, sabe? Eu faço parte da Cleópatra, você faz parte da Cleópatra, né? Os seus pais fazem parte, porque tudo se começa nessa linha de ancestrais. Tudo que foi história real e vivida e comprovada foi se criando a humanidade. Eu tenho geneticamente um ancestral,
dessa época, você tem, todo mundo tem. Sim. E quando a gente se encanta com algumas virtudes daquela época, são nossos genes que estão aqui falando, cara, isso faz um sentido diferente, isso faz um sentido diferente, né? Quando você falou Desculpa, Sheila. da pirâmide, da base, do ângulo, nossa, ressoou muito em mim. Não sei por quê, mas. Porque eu estudo também sobre o Egito, aí quando você falou, oh, meu Deus, isso é muito interessante. E é muito interessante mesmo. Se você entender, por exemplo, a geometria sagrada, tenta ler um Sim. pouco, já que você gosta, a geometria sagrada fala muito desse equilíbrio que começa, inclusive, na linha de referência da bússola encontrada e projetada dentro das pirâmides. Por isso que não existe pirâmide só no Egito, Sim, né? verdade. Ela é vista da forma mundana, né? Ela é criada lá no Egito, mas ela tem outras territórios que também trouxeram como um ponto de demarco as pirâmides. Vocês sabem disso. Nós temos pirâmides no México, a gente tem pirâmides México. em outros lugares aí, mas são demarcos, mas são ancestrais. São coisas que começaram lá atrás, antes de Cristo, né? Então, é interessante a gente entender que a gente tem memória de ancestrais genética. Por isso que, às vezes, a gente vive algumas histórias que são lendas para alguns, ou que são modificadas pelos próprios escritores, mas para a gente tem um grau de verdade. Para a gente, aquilo parece que eu vivi de alguma forma aquele período. Tem a ver com as nossas memórias de células genéticas, né? De genes. A gente traz, né? Elas estão muito adormecidas em alguns campos aqui, então, porque foi repartida é como se eu dissesse que esse Winchester, de vez em quando, ele tem que tirar lá um pouco de informação, porque senão ele não traz novas, mas está tudo lá, né? O que alguns vão Maravilha. chamar de viagens ancestrais, outros vão chamar de vidas passadas, outros. Mas não estou menosprezando nenhuma dessas nomenclaturas. Mas eu, Nilda, eu acredito nessa história que está no meu genes. E eu pertenço a toda essa história. Né? Em alguns momentos eu sinto mais isso, é como se ativasse a minha memória, outros momentos menos, mas é isso. Mas dá uma pesquisada, Sheila. Eu acho que você vai curtir as ideias. Né? Obrigado, querida. Suzana. Nossa, é muito interessante mesmo, né? A gente não para prestar atenção, mas é uma personagem inspiradora, né? Muito. E essa coisa do personagem me chamou a atenção porque essa coisa ela se vestia mais ou menos de acordo com aquilo que ela pretendia atingir. Quer dizer, ela se conhecia bem, como você bem falou. Ela tinha acesso a esse conhecimento e ela é como se ela fosse como a serpente. Eu imagino que ela meio hipnotizava, né? As pessoas olhavam e ficavam hipnotizadas por esse conjunto diferente, né, de uma mulher meio homem, meio um personagem, né? Muito bonito, assim, achei muito interessante. E me lembrei mais do nosso lado aqui da América Latina, me lembrei da Frida Kahlo, Frida. Sim. porque com toda a dificuldade dela, né, eu me identifico porque tem essa coisa da coluna também, né, da Frida, e como os amores e tal, e como ela se entregava, né, e como ela conseguia fazer aquelas pinturas e um amor desmedido, né, sem medo. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, as inspirações, né, para nós, para as crianças, de poder escrever mais sobre mulheres fortes, né? Eu, por exemplo, tive uma avó, mãe da minha mãe, que era escritora e ela escreveu alguns livros, mas tinha que usar nome de homem. Ela tinha um pseudônimo masculino, porque senão não publicava, né? Então, eu acho que isso tudo tem a ver com as lutas femininas, é como se Cleópatra e
outras, né? Eu lembro daquela Madame Blavatsky. Também. Não é demais, gente, É aquela demais. mulher? É. Então, muda-se a história pelos ciclos. Nossa vida é cíclica. Mas temos aí, só trocamos os nomes, mas as posturas e as virtudes de serem livres e se dar a liberdade do amor próprio em várias personagens, em várias representações, né? É que vai se mudando aí regiões, culturas, mas a gente sempre tem uma que foge da curva ou um que foge da curva, Sim. né? É, Nem sempre é isso a gente mesmo. tem aí só uma visão feminina, né? Mas temos histórias, arquétipos é que não nos faltam. Vamos pensar na Madre Teresa, vamos pensar em Gandhi, vamos pensar, cara, nossa, né? Mas a gente tem que ter um olhar. Felizmente, né? Felizmente, para nos Felizmente. inspirar. Isso. Isso O que aí. falta? O que falta? Falta a gente olhar para tudo isso e tirar o melhor dessa história, né? A gente não tem hábito. Quando eu trouxe o arquétipo para terapia de grupo, foi justamente querendo chamar a atenção das pessoas para que elas tivessem e entendessem quantos recursos que a gente tem ao longo da história, da vida. Porque tudo se repete, cara. Sabe aquela história que ninguém cria, tudo Verdade. copia? Né? É um fato. Né? Tem muitas coisas que a gente pode copiar de uma maneira muito elegante. E outra coisa, se fala muito da tecnologia. Cara, antes de Cristo já existia tecnologia. É que ela está preparada para a cultura atual. Mas, Deus do céu, até o sintético, vamos falar de medicação, né, que faz aí a grande parte das riquezas de vários países, é a parte química, é a questão de alopatia. Da onde veio a alopatia? Veio das fitoterapias. Sim. Né? Então, sim. quer dizer, nada é tão novo, gente. Tudo a base está lá atrás, nos ancestrais. Né? Então, às vezes a gente precisa se permitir a se fazer analogia com o nosso comportamento, com as experiências, não das atuais aqui do lado que está errando tanto quanto eu, mas quando a gente olha um arquétipo, às vezes fica mais Verdade. fácil para a gente ter e se alinhar-se, né? Isso mesmo, muito Su, bem. tem muitos aí para a gente. E espero que vocês vão me seguindo aí, que eu vou estar sempre trazendo alguns arquétipos importantes, né? Obrigado. Parabéns. Eu que agradeço. Muito bom. A Thaís saiu, a Aline está sem microfone. Bom, pessoal, a Rosângela falou, então eu acho que assim, eu queria agradecer muito a vocês de terem participado. Agradecer a Aline, mesmo sabendo que ela só está nos ouvindo, que ela os aparelhos dela não deu tanto certo, mas depois eu até convido vocês a ouvirem essa gravação de novo, vocês também foram fantásticas, e falássemos, e eu queria que ficasse muito para vocês, pegar essa última parte da escrita, que eu questiono vocês, como a Sheila falou, porque ali, aqueles 7 pontos que eu trago, e as perguntas que eu faço do projeto, do real objetivo de vida, e o de não perder tempo, eu acho que precisa ser colocado na cabeceira. A gente precisa olhar para o nosso umbigo sem nos sentir egoístas. Né? Então, a gente se classifica, criamos pseudônios que, por má interpretação, é aquilo que eu falo das palavras. Muitas de nós, com toda a cultura que podemos ter, às vezes não sabemos interpretar nem o significado das palavras que usamos com frequência. Eu acabo sempre dando aquele exemplo, acho que já dei aqui para vocês, né? O que é silenciar-se e o que é calar-se. Para a maioria das pessoas é a mesma coisa. Silenciar é um querer, um direito. Calar-se é uma imposição. Né? Então, eu quero que vocês entendam melhor o significado das palavras que vocês mesmos usam. Né? Não vamos falar de empoderamento se não estamos apoderadas. Né? Vamos falar de empoderamento se tivermos ação para estar empoderadas. Né? E cada um respeitando o seu quadrado. A gente não tem poder sobre o outro. Quando a gente fala de empoderamento, a palavra mesmo já diz, né? É de nós mesmos. É o poder que vimos em nós mesmos, nas nossas ações e nas nossas atitudes. Né? Isso é para o ser humano. Né? Apesar de eu trazer muitos exemplos, porque tem exemplos maravilhosos de arquétipos femininos, a gente tem muitos masculinos. Né? E eu acabo trazendo mais
por uma questão, não por ser mulher, mas sim por a história deixar para trás as mulheres, as grandes mulheres. Então, por isso, eu mesmo. abraço um pouco mais das mulheres. Mas como vocês, para quem já me segue há algum tempo, eu trago toda a história grega, todos os casais, faço questão de estar sempre falando dos casais, para que tenham aí a liberdade de entender o que, inclusive a história da Cleópatra, através de que eu achei maravilhoso, de um psiquiatra canadense, né? A Cleópatra é o eu. É a mistura da mulher e do homem, é a unificação. Cara, é isso que a gente precisa, entender essa unificação, sabe? Não querer ser mais nem menos, só entender a unificação, né? Eu acho que isso nos faz importante. Meninas, muito, muito, muito obrigada. Vocês foram maravilhosas. Desculpa aí pelo atraso e espero que vocês tenham aí aproveitado, tá bom? Muito obrigada. Foi Obrigada, uma honra participar. Obrigada, meu amor. Boa noite. Boa Viu? noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Obrigado.